Olá, boa tarde aos amigos da TV 247, começando mais uma transmissão com o nosso grande amigo Eduardo Moreira. Boa tarde, Edu, tudo bem? Olá, Léo. Olá, amigos aí, amigas do 247. Muito bom, Edu, falar com você. A pauta econômica sempre bombando, né? E aí, assunto é o que não falta, mas essa semana o governo comemorou muito a menor taxa de juros da história. A gente depois começa a ver o noticiário econômico, né? Todo mundo dizendo, não, agora tem que mergulhar de cabeça na Bolsa de Valores. Ao mesmo tempo, algumas pessoas preocupadas com o que já chamam de bolha. E o dólar disparando, né? O dólar também batendo recorde, a maior cotação histórica do dólar. Então, eu queria bater um papo com você, Edu, essa semana, para a gente amarrar um pouco esse cenário, que é confuso para muita gente. Você é um especialista em investimentos pessoais também. Você ajuda muita gente a entender um pouco mais do mercado financeiro. Como é que as pessoas devem olhar para essa tal menor taxa de juros de todos os tempos, Edu? Em primeiro lugar, as pessoas têm que ter na cabeça que o mundo inteiro conseguiu domar esse dragão da inflação ao longo das últimas décadas, né? Se você for pegar os países que são os países de baixa renda, os low income countries, em 1994, a média das taxas de inflação desses países era de 25%. Tá? 25%. Hoje, sabe qual é a média da inflação desses países? É 3%, menor que a brasileira. Ou seja, vou repetir, a média de inflação nos países de baixa renda é menor que a inflação no Brasil. Ou seja, o Brasil não é nenhum vitorioso que bateu a inflação, ele simplesmente está seguindo um padrão, está seguindo um movimento global que está acontecendo. Quais os países, né, onde a inflação disparou e que é acima de 30% ao ano? Você conta na mão. A Argentina, a Venezuela, o Sudão e Irã. Se você for pegar o Irã e Venezuela, dois países que têm embargo econômico dos Estados Unidos, e a Argentina, um fracasso neoliberal que acabou com aquela taxa de juros explodindo, porque a inflação também explodiu. Então, o Brasil está simplesmente seguindo um padrão mundial. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer, Léo, é o seguinte: quando a taxa de juros começa a cair, isso é um sinal de quê? Por que a taxa de juros cai? Né? Porque as coisas estão bem para caramba? Será que é por conta disso? Normalmente, quando as economias estão super aquecidas, estão super dinâmicas, estão super fortes, o que acontece com a taxa de juros? Elas até sobem Elas para, de alguma sobem para maneira, você segurar um pouco. conseguir controlar esse movimento, né? A ideia é que você sabe que eu gosto de cavalos, né? Tenho livros escritos sobre cavalos e não sei o quê. É o seguinte, você tem que estar com a rédea ali sempre com alguma tensão, sob controle, para poder controlar ali a direção do cavalo. Com a economia é a mesma coisa, você não pode deixar a rédea absolutamente frouxa, nem puxada totalmente, porque senão ou o cavalo você não tem controle nenhum sobre ele, ou o cavalo não anda. Tem um nível ótimo, onde você está tendo controle e está podendo regular a direção dele. Com a economia é igualzinho, mas quando ele está muito rápido, você freia, você puxa. Quando ele não está querendo andar, você dá rédea. Aí vem até uma coisa interessante, que é o seguinte: quando a economia está muito acelerada e você sobe a taxa de juros, normalmente você consegue controlar. Agora, quando ela está muito frágil, que é o que está acontecendo no mundo, vamos lembrar o seguinte: a previsão do mundo era crescer mais de 3% no ano passado, ele cresceu 2,4%. Foi um desastre o crescimento global no ano passado. E aí, dos países analisados pelo Banco Mundial, de mais de 80 países, 65 praticamente caíram a taxa de juros e 15 subiram a taxa de juros, pegando grandes números assim. E desses países que caíram a taxa de juros, quase todos estão na taxa recorde mais baixa de juros. Novamente, o Brasil está em situação absolutamente diferente de nenhum desses outros países do mundo. E o motivo é o mesmo, é uma fragilidade econômica. As coisas estão dando muito mais errado do que as pessoas imaginavam que dariam. Ou seja, então a taxa de juros, mais do que ser a expressão de um sucesso, ela é a expressão de uma dificuldade econômica. Total, não é mais do que... Ela é total uma expressão de dificuldade de insucesso. A capacidade da indústria, para as pessoas poderem entender, é o seguinte: vamos supor que você tem as máquinas que você tem na indústria brasileira. De cada 4 máquinas que tem na indústria brasileira, uma está parada, sem funcionar. Você tem um quarto da indústria brasileira parada, absolutamente
sem utilização, você até chama isso, né? Nível de utilização da indústria, né? Nível de utilização da capacidade, não, nível de utilização da capacidade da indústria. É o tal do NUSI, né? O índice que eles usam. E o NUSI está em 74%, 75%. Um quarto da indústria brasileira está sem ser utilizado. Taxa de desemprego altíssima. E aí, o que o governo está fazendo no mundo inteiro? Está tentando baixar a taxa de juros para ver se as pessoas se animam para deixar o dinheiro numa atividade econômica. Mas aí tem um problema que o Keynes falava, e o Beluso repete muito isso, que é o seguinte: a política monetária, que é você subir e cair juros, é como se fosse um barbante. Você consegue puxar para frear a economia, mas você não consegue empurrar nada com barbante. Então, o Keynes falava isso, é muito difícil você usar a política monetária para ativar a economia. E o motivo é muito simples, e todo mundo aqui não precisa ter lido Keynes, não precisa ter feito economia. É o seguinte, Léo, quando você está com um dinheiro sobrando, né, não é porque você tem uma taxa de juros mais baixa que você vai abrir um negócio. Porque o que pode acontecer quando você abre um negócio e a economia está péssima? Você vai perder tudo. O seu capital. Você vai perder todo o seu dinheiro. Então, não é que assim a sua escolha é ou ganhar 4%, ou ganhar zero, né? Que é o máximo que pode dar errado numa indústria. Não, é ou ganhar 4% ou perder 100% do seu dinheiro. E aí o que acontece? As pessoas falam assim, olha, a situação está tão ruim que eu não vou investir dinheiro nenhum, deixa lá no 4%. Aí o dinheiro fica parado e eles chamam isso de empossamento de liquidez, vira aquele dinheiro. É isso, e no Brasil você tem um empossamento de liquidez que é premiado pelo governo, porque você tem as operações compromissadas, que seca esse empossamento de liquidez do mercado, mais de R$1 trilhão todos os dias, e remunera os bancos na taxa de juros sem nenhuma penalidade. Né? Só que aí a gente tem dois fenômenos correndo paralelamente, Edu. É o seguinte, o dólar disparando. O dólar foi para 4,31, 4,30, maior cotação histórica. Não para de subir a moeda americana. Ou seja, expressa uma fuga de capitais do país. O estrangeiro não está confiando muito no país. E, ao mesmo tempo, a Bolsa, embora tenha caído hoje, caiu 1%, está lá ainda numa pontuação bastante alta. Porque dizem o seguinte, que as pessoas não têm o que fazer com o dinheiro e colocam na Bolsa de Valores, quem tem o dinheiro. Como é que você está vendo o fenômeno dólar e o fenômeno Bolsa? Tá. São vários fatores. Tá? Então, no fenômeno dólar, você tem os motivos externos e os motivos locais. Primeiro, os motivos externos, o mundo passando por esse momento de tantas incertezas, tem certeza agora até de saúde, o negócio do coronavírus lá, mas tem certeza geopolítica, da confusão lá que teve agora com o Irã, que aumentou a crise geopolítica do mundo, você tem incertezas de comerciais por causa dessa guerra China e Estados Unidos, você tem todo tipo de incerteza. Nunca foi tão incerto o cenário, isso nos relatórios todos de Morgan Stanley, Goldman Sachs, Banco Mundial, não estou falando de um relatório de esquerda, não. Nunca foi tão incerto o cenário como está sendo agora. O que todo mundo faz na incerteza? Vamos fazer o seguinte, quem é que imprime o dinheiro no mundo? Que vale, entendeu? Qual que é a reserva de valor que eu posso confiar no mundo? É o dólar. Então, todo mundo começa a fugir para o dólar. Quando todo mundo começa a fugir para o dólar começa a subir. Então, esse é o motivo que você tem global. Mas aí tem um motivo local. A economia brasileira está em frangalhos, Léo. Está em frangalhos. Quando você olha, é que as pessoas costumam olhar o seguinte, quando olha, né, as pessoas que olham a primeira página, que é o resumo dos relatórios que o governo coloca. É óbvio que no resumo tu grifa aquelas frases que enchem tua bola, que animam as pessoas, etc. Mas no final, quem vai lá na página 174, na 87, aquela página que ninguém lê, se você for no relatório de inflação do Banco Central, você vai ver o seguinte, que toda a massa salarial que aumentou ao longo dos últimos 2, 3 anos, toda a massa salarial que aumentou foi em cima de trabalho informal. Aí você entra no gráfico seguinte, ele divide quais foram os tipos de trabalho que fizeram essa massa informal crescer. Você sabe quais foram? Foram motorista de aplicativo, vendedor de loja e serviços pessoais, que são domésticas, que são pessoas motoristas, etc. Ou seja, estruturalmente, ninguém está construindo carreira, ninguém está tendo um trabalho melhor do que estava antes, está tendo um trabalho pior do que estava antes, ninguém está construindo poupança, ninguém está formando capital. Então, assim, estruturalmente, a gente olha daqui a 3 anos e fala o seguinte, mas o que essas pessoas construíram daqui a 3 anos? Olha que interessante o que você fala, Edu, porque se as pessoas vão ter menos renda lá na frente, se a massa salarial vai ser menor, eu quero voltar no empresário, no cara que tem dinheiro e fala assim, não, eu não vou deixar o dinheiro parado, não, eu vou abrir uma pizzaria, eu vou abrir uma padaria, eu vou abrir um restaurante.
Ele fala, pô, mas ninguém vai ter grana, para que eu vou abrir uma pizzaria, uma padaria? E aí você teve Como é que você vai despertar o empresário? Aí você teve um soluçozinho do Brasil de crescimento, e aí tem duas coisas engraçadas. Sabe a indústria que cresceu para caramba no terceiro trimestre do ano passado? É porque você compara com o segundo, que foi quando você teve o impacto de Brumadinho, entendeu? Então, assim, é o tal do efeito base. Você jogou lá para baixo e depois parece que subiu. Mas nada. E você teve essa onda de acreditar na tal do ganho de confiança com a reforma da Previdência. Só que isso é o seguinte, é um impacto super fogo de palha de uma mídia, de uma grande mídia inteira que jogou a favor, dizendo que o país ia melhorar por conta disso. Então, muita gente fez aquela aposta muito especulativa, que a gente sabe que não é uma aposta estrutural. Ninguém saiu abrindo um monte de empresa aí porque passou a reforma da Previdência. O pessoal comprou ação, né, que é uma aposta especulativa. E aí, nesse jogo de ação, tem outro problema, que é o seguinte, você tem as empresas do mercado financeiro, quando você cai muito a taxa de juros, essas empresas elas têm que estimular o trading das pessoas, a compra, a negociação de ações, de títulos, etc., para elas poderem ganhar ali as taxas de corretagem, o que eles chamam de fees, né? As tarifas que eles cobram nas coisas. Então, você tem um mercado financeiro inteiro estimulando esse otimismo, né, aí com a Bolsa, fazendo essa relação assim simplista, simplória, e que não deveria ser feita assim. Ou seja, caiu a taxa de juros, vai subir Bolsa. As coisas não são assim. Né? Se você for olhar em boa parte do mundo, a taxa de juros está negativa e as pessoas não estão investindo. A taxa de investimento do ano passado do mundo foi uma das menores do mundo. Negativa, ou seja, o Banco Central fala assim, ó, se você botar o dinheiro aqui, ano que vem você vai ter menos. Aí o cara fala assim, eu prefiro ter menos, porque aí eu sei que eu vou ter menos 1%, em vez de ter menos 100%. E aí no Brasil, as pessoas entraram comprando Bolsa, acreditando nisso, os brasileiros, e aí você vê que é muito uma narrativa local, porque os investidores estrangeiros tiraram bilhões e bilhões esse ano da Bolsa brasileira, né? Então você tem os brasileiros puxando essa Bolsa para cima, e aí tem um fator que é o seguinte, os bancos estão cheios de IPOs que eles estão querendo fazer, vários deles de empresas públicas. Né? Ou seja, eles vão segurar essa valorização, né? Ao máximo, o quanto eles puderem. É claro que ninguém, tem uma frase que eu digo, ninguém é maior do que o mercado. Ou seja, quando dá a crise mesmo, você pode ter Itaú, Bradesco, não sei o quê, você lembra que o Unibanco, tá todo mundo segurando, praticamente quebrou lá atrás. Muito importante o Eduardo falar esse ponto, porque muita gente está achando, não, veja bem, vai cair, vai despencar, não, mas eles têm operações no gatilho. Então é importante segurar a valorização para vender caro as ações que eles vão colocar no mercado, uma delas da Caixa Econômica. É isso aí, vale bilhão para os bancos, não é bilhão na ação, é bilhão para os bancos. Então, é o que a gente chama de janela de oportunidade. Os bancos estão querendo esticar ao máximo essa janela de oportunidade. E aí é o seguinte, bota economista para falar que a economia vai subir. Outro dia você deu uma matéria aí, a economista de uma das maiores corretoras do Brasil foi falar que a coisa estava mais ou menos, foi mandada embora. Gente, exatamente, as coisas são tão óbvias que só não vê quem não quer, entendeu? É o lance de assim, vamos forçar a barra para dar aquela limpada no tacho, entendeu? E problema de quem investir aqui. Depois, quando tiver que vender para cair, a gente vai ganhar quando eles venderem também, entendeu? Pois é, porque ele entra comprando depois que vende. Então, cuidado. E na corretagem. É o lobo de Wall Street, ele ganha na alta e ganha na queda. O Wilton Santos está perguntando sua opinião sobre as privatizações, né? Porque estão vendendo Casa da Moeda, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, e se haveria espaço para depois reestatizar essas empresas. Porque quando a gente fala, olha só, a renda do setor privado deprimida, privatizações vão deprimir a renda do setor público, vem aí reforma administrativa. E o Paulo Guedes, ele fala o seguinte, que o servidor público é um parasita, né? É um parasita. Logo o Paulo Guedes, que pegou dinheiro nos fundos de pensão para fazer sabe-se lá o quê. Mas, enfim, eu queria que você falasse sobre privatizações e eventual reestatização também. Privatizar uma empresa que é estratégica, e aí nem precisava desse segundo passo, tá? Mas e que dá lucro, é a maior estupidez que pode ser feita. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem que a maior onda que está acontecendo na Europa e em vários países envolvidos no mundo é a reestatização. Estão reestatizando água, estão reestatizando esgotos, estão reestatizando coleta de lixo, estão reestatizando educação. Por quê? Remunicipalizando e renacionalizando. Por que eles estão fazendo isso? Léo, vamos fazer a matemática básica. Você sabe que eu gosto de fazer a matemática básica, que aí todo mundo entende e não fica aquela história da teoria econômica, não sei o quê. Vamos brincar aqui de estatizar, de privatizar a saúde, tá? Vamos privatizar a saúde do Brasil. Por exemplo, na Índia, você tem que 60% dos serviços ambulatoriais
80% dos ambulatoriais são privatizados, 60% dos serviços de internação são privatizados. Ou seja, dá para privatizar saúde, né? Vamos supor que a gente vai privatizar a saúde. Hoje em dia, você concorda comigo que o que a gente gasta com saúde pública no Brasil é a quantidade de demanda que a gente tem de pessoas que chegam machucadas, precisando de um exame, com febre, com diarreia, precisando se internar, nesse dinheiro que a gente gasta? Mas o que é esse dinheiro que a gente gasta? É pagando o médico, pagando o enfermeiro, pagando os remédios, etc. Se você privatiza, o que acontece? As pessoas vão continuar precisando do mesmo remédio, com diarreia, com dor, quebrando o pé, etc. Então, a demanda que você tem por saúde vai continuar igual. Só que a empresa que vai prover esse serviço, ela vai precisar ter o quê? Lucro. Ou seja, só tem um jeito dela prover a mesma coisa tendo lucro. Ou ela vai ter que pagar menos para as pessoas que estão trabalhando nesse lugar, para sobrar alguma coisa para ela, ou ela vai ter que botar esses caras para trabalharem mais. E isso que eles chamam o tal da ganho da produtividade. Na verdade, é botar o cara para ralar mais e sobrar mais para o dono. Só que aí tem outro problema. Deixa eu só concluir o raciocínio, porque esse finalzinho é importantíssimo. Antes, quando a saúde é pública, todo mundo, ricos e pobres, paga um pouquinho do seu dinheiro que se reverte na saúde. Quando você privatiza, o rico não contribui mais, porque ele já tem plano de saúde. Então, o que antes era dividido por todo mundo passa a cair só na mão do pobre. Então, é óbvio que aumenta o preço. Então, toda vez que você privatiza, o preço vai subir, as pessoas que trabalham naquele negócio vão ganhar menos e a qualidade tende a diminuir porque o cara quer ganhar no giro, entendeu? Então, é desastroso. E é no mundo inteiro. E aí vem o Paulo Guedes dizer que o servidor público é parasita exatamente para alimentar esse mito. Diz, não, a gestão privada é que é boa. A gestão pública não funciona, só tem parasita, né? Essa é a ideia que eles tentam transmitir. Edu, a gente está com uma convidada no estúdio lá em São Paulo, que é a Kika Chaves, que vai ser a Kika da Silva, que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo também. Então, para não ser descortês com ela, eu queria agradecer muito a você por essa entrada emergencial aqui, aulão de economia, como a gente tem feito, entradas sempre muito boas. E se você quiser deixar um recado final, desculpa só estar encerrando prematuramente, mas é sempre muito bom ter você aqui. Eu acho que é o seguinte, gente, não caiam nessa conversa do governo de que este governo conseguiu a menor taxa de inflação dos últimos tempos, a menor taxa de juros, voltou a crescer. O Brasil está com o mesmo crescimento medíocre desde 2016, 1% ao ano, não mudou absolutamente nada esse governo. O Brasil, o processo de queda de juros já começou há 3 anos atrás e está no mundo inteiro esse processo de taxa de juros. A maior parte dos países do mundo estão no menor taxa de juros da história. E a inflação no mundo inteiro também já caiu há vários anos e a taxa dos países pobres, média, é menor do que a taxa de inflação do Brasil. Então, não tem mérito nenhum nisso. Então, não acreditem muito no discurso e olhem um pouco para o mundo. Vejam os relatórios dos organismos e instituições de direita, Banco Mundial, FMI, etc., e vocês vão ver isso que a gente está falando. É isso aí. Grande Edu, sempre trazendo a informação precisa, sem interesses aí de patrocinadores, porque a imprensa econômica no Brasil não dá mais, viu, Edu? Grande abraço para você. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.